Fala pessoal, beleza? Tio Jobs aqui e sejam bem-vindos à aula 2 do Codeografia. Hoje a gente vai praticar a letra S do Solid, então a gente vai entender exatamente o que é o princípio da responsabilidade única. E ó, eu tenho dois avisos. O primeiro é se você não tem um ambiente pronto para trabalhar com isso, eu tenho uma playlist aqui que é de Code Strings, onde eu mostro como criar o seu ambiente com Composer e PHP 8, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E o segundo é o seguinte, como sempre eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, já ativando todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo e também deixar um comentário sobre o que você achou desse vídeo, tá bom? Então assim, se você não quiser deixar no começo, beleza, mas no final do vídeo, se esse vídeo fez alguma diferença na sua vida, se te agregou algum valor, deixa um comentário, deixa um feedback que isso é bem bacana, beleza? Bom, sem mais delongas, bora pro modo aula. Bom, beleza galera, agora vamos codar de fato, tá bom? Vamos criar um projeto aqui que vai ser basicamente um diretório aqui e a gente vai usar NailPHP. Vocês conhecem o que é NailPHP? O NailPHP é o PHP na unha, né? Para quem não conhece aí, a gente vai fazer um projetinho na unha aqui. Então eu vou lá no meu diretório de projetos, tá bom? E aí eu vou colocar aqui SRP prática, tá bom? Vou abrir o diretório aqui e aí eu já vou dar um Shift botão direito e abrir aqui um PowerShell. E vamos começar aqui, ó, Composer init. Ele vai perguntar algumas coisas aqui, o nome do meu pacote vai ser tojobs/srp-prática. Descrição: dominando a letra S do Solid. Autor tá certo, Enter, Enter, Enter. Licença MIT, vou colocar aqui, não. E vou dar um Enter aqui para ele já criar o diretório SRC pra gente, colocando aquela chave ali do autoload, né, PSR4. Confirma? Sim. Então aqui ele já vai criar pra gente uma estrutura de arquivos pra gente trabalhar com pacotes Composer, tá bom? Eu vou voltar um diretório aqui e já vou abrir isso aqui com o PHP Storm. Você pode abrir com o seu editor de texto favorito. Eu vou abrir com o PHP Storm, você pode abrir com VS Code ou outro que te agradar. Vamos esperar carregar aqui para a gente começar a nossa aula de fato. Beleza pura, aqui já carregou na nossa IDE. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o Composer aqui e aqui no Require eu vou falar que eu vou usar o PHP versão 8.0, tá? Mas para fazer isso eu tenho que pôr em aspas. E vou colocar um tiozinho aqui, beleza? Vou salvar, tranquilo. Agora a gente já informou aqui pro PHP Storm, se estiver trabalhando com ele, que a gente vai trabalhar com o PHP 8.0. Ele já pega aqui embaixo e já vai reconhecer os comandos pro PHP 8.0. Bom, agora na raiz do nosso projeto, eu vou criar um arquivo aqui, que vai ser o nosso inicializador, index.php. Segue exatamente essa estrutura que eu tô fazendo, tá? Só vou colocar um declare strict types 1 aqui. Vou dar um require once aqui, um arquivo que eu vou criar aqui também. Então eu já vou colocar aqui, ó, src/app.php. O app que vai cuidar de tudo pra gente aqui, beleza? Então eu vou criar aqui no src app.php. Eu vou criar aqui já declare strict types 1. Já vou deixar isso aqui que eu sei que eu vou precisar. E aí, esse app aqui, ele vai incluir as classes que a gente vai precisar, tá bom? Ele que vai fazer a instância e tal. O que a gente vai precisar fazer agora, então? Como eu falei no começo, a gente vai aprender a letra S simulando aqui, né, um sistema de cadastro de usuário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é no diretório SRC. Eu vou criar aqui uma classe PHP. A primeira eu vou fazer do zero aqui, né? Para ir já pegando a manha. Então vou pôr aqui, ó, cadastrar usuário. Então uma classe bem crua aqui. Deixa eu já pôr declare strict types aqui. E aí vamos começar a fazer a estrutura da nossa classe aqui. Não ligue para, não tá usando coisa atual e tal. Calma. Vamos entender o conceito, como uma pessoa normal faria esse sistema para funcionar, tá bom? Então vamos lá.
Então eu vou declarar a minha classe aqui, né, seguindo a PSR. O nome do arquivo ele tem que começar com letra maiúscula, e se aí ele tiver um complemento, né, não chama só cadastrar, chama cadastrar usuário, né, fazer compra. Então ele sempre vai, o complemento vai ter a letra maiúscula também. Então é o title case, né? Ele começa com a letra maiúscula e os complementos têm a letra maiúscula também. E aí quando você falar class aqui, ele tem que ter esse mesminho nome aqui. Então class cadastrar usuário, sem o PHP agora, tá? Dá um enter aqui, abre e fecha a chave, porque na PSR aqui, que são as boas práticas do PHP, as chaves ficam embaixo, tá bom? Então vamos fazer aqui rapidão, ó. Public int. Então eu vou falar que esse cara vai ter um ID. Eu vou falar que esse cadastro vai ter uma string nome. E eu vou falar string e-mail também, bem simples. Então para cadastrar um usuário, ID, nome e e-mail. E aí eu vou fazer um método construtor aqui. Então no construtor dele, ele vai receber um ID inteiro, né? Uma string nome e uma string e-mail, certo? E aí a gente vem atribuindo, né? This ID vai receber o do parâmetro ID. Mesma coisa para os outros, né? This nome vai receber nome. This e-mail vai receber e-mail, beleza? Tranquilo, isso aqui é a base. E aí, o que a gente vai precisar também? Agora a gente vai criar um método para validar o e-mail. Então, a gente só quer usuários com e-mail válido. Então, vamos lá. Public function validar e-mail. E aí, no parâmetro, recebe uma string e-mail, retorna um booleano. E aí, eu vou usar uma função do PHP mesmo, que já tem pronta aqui. Se você não conhece, é o filter var. Então a gente vai fazer um return filter var, né? Primeiro parâmetro, o e-mail. Segundo parâmetro é uma constante, que é o filter validate e-mail. Isso aqui, em muitos casos, funciona muito bem. Por que eu tive que fazer esse casting de booleano? Porque esse filter var, ele retorna um mixed. Então eu forcei ele retornar um booleano aqui. Por quê? Porque senão pode dar erro, porque a nossa função tem que retornar um booleano. Então essa aqui também tem que retornar um booleano, entendeu? Por isso que eu fiz esse castzinho aí. E aí vamos ter também uma função para enviar e-mail, né? Vamos supor que cadastramos um usuário e a gente quer enviar um e-mail de boas-vindas para ele, certo? Então vamos lá. Public function enviar e-mail. A gente tem um parâmetro aqui de e-mail, um parâmetro de mensagem, não retorna nada. Aí o que acontece? Vamos usar uma classe aqui, gerenciadora, para enviar e-mail. Então, new mail, vamos supor que vai chamar new mail aqui. E aí, essa mail tem um método send, certo? Que a gente passa o e-mail para quem a gente quer enviar esse e-mail e uma mensagem. Bem simplão assim. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, esse método ele está dependendo já de uma classe de e-mail que a gente não tem. Até aqui tudo bem, beleza. Então, vamos criar, né? Vamos simular aí uma classe que seria responsável por enviar e-mail. Então, vou criar aqui, ó, mail. E toma cuidado que aqui eu já cometi uma gafe que eu não coloquei o namespace aqui na classe, tá bom? Então, já tem que colocar o namespace aqui, ó, namespace toJobs /srp e tal, para o autoload funcionar lindão, tá bom? Então vamos criar a nossa mail aqui. Então public function send é o método, certo? Então a gente precisa de um e-mail no parâmetro e uma string mensagem, certo? Não retorna nada. Eu vou dar um eco aqui mesmo, sem dó mesmo, vou pôr um monte de tracinho aqui e tal. Vamos lá, aqui eu vou concatenar um PHP EOL para ele dar uma quebrada de linha. Então eu vou colocar aqui, ó, e-mail enviado com sucesso para... Aí eu vou pôr aqui só para a gente saber para quem a gente enviou o e-mail. Vou pôr uma exclamaçãozinha e concatenar aqui também com o PHP EOL, que é o end of line, né, que é o fim de linha. E aí eu vou colocar isso aqui também, só para ficar um negócio diferentinho no terminal ali.
Então, pense que isso aqui seria uma classe responsável por enviar e-mail. Aqui a gente só está simulando e tal, mas pense que seria, tá bom? Então vamos voltar aqui. Aqui ele já parou de reclamar, porque como a gente está no mesmo diretório e mesmo namespace, então aqui eu não preciso dar um use aqui no meio aqui em cima, ele já reconhece, tá? Tanto que eu dou um Ctrl clique, eu já consigo navegar, tá bom? O que mais? Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa testar o nosso sistema, né? Instanciar essa classe usuário aqui, cadastrar usuário, dentro do arquivo app.php, que é esse cara aqui que vai ser o responsável por criar as instâncias. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou dar um require once aqui. Aí, para evitar erro, né? Eu vou dar um dir, vou pegar o meu diretório aqui, atual. Eu vou dar vou voltar um diretório, né? /. vendor. E aí eu vou pegar o autoload. Como a gente está trabalhando com Composer, eu quero trabalhar com carregamento automático e tal. Boas práticas, certo? Então eu vou dar um use aqui agora em cadastrar usuário, ele já vai puxar para mim aqui, toJobs, SRP prática, cadastrar usuário, porque eu vou usar essa classe, eu vou criar uma instância dela, né? Então eu tenho que dar um use nela. Vamos lá. Cifrão, cadastrar usuário é igual new cadastrar usuário. E aí no método construtor dele aqui, se eu pôr aspas aqui, ó, o PHP Storm já vai me falando o que eu vou precisar. Então, ID, vou pôr um ID 1 aqui, certo? No nome, opa, nem precisava pagar, vou pôr aqui, ó, toJobs. E o e-mail, vou colocar um e-mail válido já, icarojobsoficial@gmail.com. Então aqui eu tenho uma instância de cadastrar usuários. E aí geralmente o que faria aqui? A gente ia, sei lá, fazer alguma regra de negócio. Aqui eu vou simular, por exemplo, vou fazer um if aqui, cifrão cadastrar usuário, método validar e-mail, certo? Do cadastrar usuário, e-mail, que a gente tem uma instância dele, a gente pode fazer isso. Então, se o método validar e-mail, passando esse e-mail aqui, que é dessa instância aqui mesmo, se ele retornar um true aqui, que ele tem que retornar um booleano, um true ou false, aí a gente faria alguma coisa no nosso sistema, que eu vou só simular, tá? Echo e-mail válido para o usuário. Aí eu vou colocar aqui, ó, cadastrar usuário, nome, certo? E aí eu vou pôr aqui um PHP end of line, PHP OL. E também, o que eu vou fazer aqui dentro desse if? Como eu tô dentro do if, eu sei que o e-mail é válido, eu vou fazer aqui, ó, cadastrar usuário, enviar e-mail. Então eu vou enviar um e-mail para esse cara. Então, para enviar o e-mail, o que eu preciso passar? Preciso passar o cadastrar usuário e-mail, certo? E o outro parâmetro aqui é a mensagem. Então, sei lá, seja bem-vindo, meu querido. Sei lá, qualquer coisa. Só pra gente testar aqui. Caso contrário, vou pôr um else aqui. Se for falso, né, a validação desse e-mail, aí a gente só vai imprimir aqui e-mail inválido para o usuário. E aí aqui, ó, cadastrar usuário, nome. Aí eu vou botar uma carinha aqui de triste, que a gente ficou triste. Faz um PHP end of line, ponto e vírgula. Cara, código simplão assim, simplão mesmo. Vou dar um Alt T aqui e vou tentar executar isso aqui. Eu vou chamar o index, vou chamar tipo PHP index.php. O PHP index.php tá fazendo a inclusão do app.php, que por sua vez faz o include do autoload, do composer, e aí a gente pode usar nossas classes aqui. Deixa eu ver se eu precisaria disso aqui mesmo. Preciso, nesse caso eu preciso. E aí, esse app aqui que tá usando cadastrar usuário, dentro de cadastrar usuário já tem toda a lógica. Na teoria, isso aqui deveria funcionar. Vou dar um enter aqui. Ah lá, ó. E-mail válido para o usuário toJobs. E-mail enviado com sucesso para icarojobs oficial, blá, 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 que é a nossa classe de e-mail, beleza. Então, se a gente tirar esse @gmail aqui e tentar executar de novo, e-mail inválido para o usuário toJobs. Então, a gente já tem um sisteminha aqui
meio que funcional, né? Concorda? Agora vamos para a realidade mesmo, né? Vamos analisar essa classe que a gente criou aqui, cadastrar usuário, com uma visão um pouco mais sênior, vamos falar assim, né? Então eu vou reduzir ali. Vamos analisar as propriedades primeiro. Então aqui a gente tem 3 propriedades, né? O ID do usuário, né? Que seria na teoria, sei lá, um autoincremento, 1, 2, 3, o nome e um e-mail. Até aqui tudo bem, beleza. Vamos analisar os métodos. Então a gente tem o método aqui, ó, validar e-mail, que aí ele é responsável por verificar, né, se o e-mail é válido ou não. E a gente tem também o método para enviar um e-mail de boas-vindas para o usuário. Então, agora tem 3 perguntas que a gente precisa fazer quando a gente quer trabalhar com Solid à risca. A primeira pergunta é o seguinte: essa classe aqui, cadastrar usuário, ela tá coesa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: essa classe cadastrar usuário, ela possui apenas uma responsabilidade? E a terceira pergunta: ela possui responsabilidade de outra classe? Então, assim, na programação orientada a objeto, uma classe coesa, só para dar uma explanada legal, quando a gente está falando classe coesa, é uma classe que tem responsabilidade e propósito claro e bem definido, né? Então, tipo assim, a pergunta 1, se a classe cadastrar usuário está coesa, ela tem relação com a pergunta 2, que é se ela tem uma responsabilidade única, entendeu? Então, porque é tipo, uma classe coesa, ela possui apenas uma responsabilidade, tá aí o nome, Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única, ou SRP, que é a mesma coisa, essas 3 coisas aí. Então, assim, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para descobrir que a nossa classe não tá coesa, mas vamos analisar, vamos começar uma análise assim, pelo nome do arquivo. Então, como que o arquivo chama? Cadastrar usuário.php. Cadastrar usuário. Então, beleza. Então, essa classe, ela é responsável apenas por cadastrar usuário, que é o nome dela? Então, se a resposta for não, então ela não é coesa. Simples. Matou o problema. É assim que resolve esse problema de coesão. E aí, a gente volta para a terceira pergunta ainda, que é o seguinte: ela possui responsabilidade de outra classe? Então, ela possui responsabilidade de outra classe. Tipo assim, ó, dependendo da regra de negócio do seu sistema, por exemplo, a parte de obrigar a criação do usuário apenas com um e-mail válido, até faz sentido deixar esse método aqui validar e-mail, certo? Nessa classe aqui, cadastrar usuário. Mas eu deixaria numa classe especializada de validações, tá? Mas ok, vamos supor que a regra de negócio fala que assim que criar um e-mail, tem que validar, tem que estar na mesma classe. Ok, só pode cadastrar o usuário com e-mail válido, beleza. Agora, por que diabos a classe cadastrar usuário envia e-mail? Tipo, what the fuck? Nada a ver, né? Tipo, cadastrar usuário, enviar e-mail. Então, esse é o ponto que mais fere o SRP, tá bom? Esse método aqui, ó, é o ponto que mais fere o SRP. Aí você deve estar se perguntando aí: tá, tio, eu já aprendi aí, eu já entendi a ideia do SRP e também já entendi a meleca que eu fiz na construção desse sistema, mas e aí? Ajuda eu, como que eu faço para corrigir essa meleca que eu fiz aqui, seguindo os princípios da responsabilidade única. Então, vamos deixar essa classe aqui conforme o padrão Solid da letra S. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como esse é o princípio que mais fere enviar e-mail, então a gente vai criar uma nova classe aqui que vai chamar controlador de e-mail. Controlador de e-mail. Então a gente vai criar essa classe. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses métodos aqui e vai jogar aqui no controlador de e-mail. Pronto, agora a classe cadastrar usuário, ela só tem as propriedades para cadastrar um usuário, é isso que ela precisa. E aí quando eu precisar enviar um e-mail, eu uso a controladora de e-mail. No controlador de e-mail tem o método validar e-mail. Aqui eu acho que faz mais sentido ter esse método aqui do que na cadastrar usuário, porque para enviar um e-mail você precisa validar, né, se o e-mail existe pelo menos. Então aqui já faz mais sentido, mas ainda eu colocaria numa classe de validação. Mas só para vocês entenderem, já tá bem melhor do que antes. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai lá no nosso app agora e vai fazer algumas modificações. Por quê? Porque a gente quebrou essa classe aqui, dividiu ela numa outra classe, né? Separou as responsabilidades. E aí aqui a gente vai ter que fazer umas mudancinhas também. Primeiro eu vou ter que dar um use aqui que eu preciso adicionar aqui o controlador de e-mail, certo? A gente vai usar ele aqui. Então primeiro eu estou instanciando um usuário, depois eu vou instanciar um controlador de e-mail, que vai ser um new controlador de e-mail. Aqui ele não recebe nada.
E aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trocar aonde chama o validar e-mail. Agora essa responsabilidade, ó, aqui tá dando até erro. Por quê? Porque agora é responsabilidade do controlador de e-mail. Então a gente altera aqui e altera aqui. Que mais? Então o controlador de e-mail. Então a gente faz um se validar e-mail. Aí sim, ó, cadastrar usuário e e-mail, que a gente tem uma instância dele. E aí ele vai mandar o e-mail aqui, vai falar, ó, e-mail válido primeiro, depois ele vai enviar o e-mail de boas-vindas. Caso contrário, amigão, e-mail inválido. Então só essa alteraçãozinha aqui, vamos ver se funciona. Então vou dar um Ctrl L aqui e vou executar o php index.php e veja que tudo está funcionando. Se a gente tirar o e-mail aqui, ó, o @gmail e executar de novo, a gente vê que dá e-mail inválido. Então deixa eu voltar para o e-mail válido aqui e deixar bonitinho nosso sistema. Aí, tudo show. Então assim que a gente mata esse problema de princípio de responsabilidade única. Aqui, nesse ponto, passou um cara acelerando aqui. Bom, então nesse ponto a gente já entendeu o princípio da responsabilidade única. Eu tenho certeza que você dominou. É só isso, tio Jobs? É só isso, tá? É só isso. Essa aula é a aula para sua vida. Mas eu quero dar um bônus para você, tá? Porque aqui a gente tá usando aí 21 linhas, né? 21 linhas aqui, né? Vamos dar uma simplificada nessa classe aqui, utilizando o novo recurso do PHP 8 que chama o Property Promotion. Property Promotion deixa a gente fazer algo desse tipo aqui, ó. Tirar isso aqui do corpo, certo? Vou deixar isso aqui até numa linha. Isso aqui eu posso jogar na linha de cima. Aqui eu posso quebrar em várias linhas aqui. Colocar até uma vírgula aqui no final. Esse public que eu estava usando aqui, eu uso ele aqui agora. Public. E essas propriedades daqui de cima eu tiro. Olha só, de 21 linhas a gente fica com 14 linhas. Entendeu? Nossa, tio, mas isso aí vai funcionar? Não sei. Vamos testar. Né? Vamos testar, vou executar de novo aqui. E aí, ó, tudo funcionando, porém com um código um pouco mais limpo, beleza? Deixa eu virar minha tela aqui porque a aula prática acabou. Fala aí. Agora você dominou de vez o SRP, né? Certeza, cara. Tenho certeza que a partir de agora seus códigos vão ficar muito mais claros, muito mais limpos e coesos, tá bom? Espero que tenham gostado aí desse episódio do Codeologia, onde a gente falou do SRP, ou o princípio da responsabilidade única. Ah, e deixa eu lembrar vocês também. Se possível, deixa o like, deixa um comentário, se inscreva no canal e ativa o sininho lá para receber todas as notificações, tá bom? Isso aí ajuda demais o canal e além disso vocês vão se manter atualizado a cada conteúdo que eu postar. Bom, por hoje é isso, forte abraço e bora estudar!